Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Havendo quórum regimental, declaro aberta a reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, com a presença aqui do deputado Altair Silva, deputado Carlos Humberto, presencialmente, e de forma virtual, deputado Cadorim, Napoleão, Bernardes e deputado Volney Weber. Eu submeto para discussão a ata das reuniões anteriores, discussão e votação da ata da 5ª e 6ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa. Coloco em discussão, em votação, quem concorda permanece como está, aprovada as duas atas das últimas duas reuniões ordinárias da Comissão de Meio Ambiente. Nós temos aqui um requerimento em pauta e 2 extra-pauta. Eu consulto aos colegas se podemos pautar os 2 extra-pauta, de acordo? Obrigado. O que está em pauta, nós temos aqui o requerimento em número 283/2025, que requer a realização da reunião com convidados com o objetivo de apresentar o Manual de Boas Práticas de Arborização Urbana em Municípios Brasileiros, uma publicação realizada em parceria com o CREA de Santa Catarina. Estive lá na apresentação do programa sustentável do CREA, e eles solicitaram para que a comissão fizesse um debate sobre esse manual de arborização urbana. Coloco em discussão, em votação, quem concorda permanecer como está, aprovado. Nós temos aqui também 2 requerimentos extra-pauta. O primeiro deles é a realização de reunião com convidados com data e local a serem definidos com o objetivo de apresentar e debater estudos técnicos elaborados, apresentados para o licenciamento ambiental no âmbito de uma ação civil pública de número 83.392 do Ministério Público Federal. Coloco em discussão. Senhor presidente, o senhor pode repetir só? Desculpa, eu não entendi. Realização da reunião com convidados em data e local a serem definidos com o objetivo de apresentar e debater estudos técnicos elaborados, apresentados para o licenciamento no âmbito do processo do IMA, junto à ação civil pública de número 83.492 do Ministério Público Federal. O senhor tem mais detalhes sobre acho que essa sim, ação? é uma ação do estudo de licenciamento ambiental de um empreendimento em Governador Celso Ramos, se eu não me engano. É esse. O referido processo encontra-se em tramitação no Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, e trata do empreendimento com potencial ambiental irreversível. Os estudos técnicos elaborados constituem a base para a avaliação ambiental do empreendimento, sendo fundamental sua análise criteriosa e transparente. Diante do exposto, propõe-se a realização do referido reunião ampliada, contribuindo para os debates desta comissão e com o acompanhamento técnico e legislativo dos procedimentos ambientais em curso no Estado de Santa Catarina. A reunião seria aqui na Assembleia Legislativa? A reunião seria aqui na Assembleia Legislativa, uma reunião ampliada. Não tem data ainda? Não, sem data e com local a serem definidos. Mas a gente pode definir que é aqui no âmbito da comissão, como a reunião ampliada que nós vamos realizar hoje. Coloco em votação. Quem concorda permaneça como está. Aprovado o requerimento. Requerimento também extra-pauta de realização de reunião com convidados, com data e local a definir, objetivo é apresentar os estudos intitulado A Análise de Impacto para o Estado de Santa Catarina da proibição de determinadas atividades agro-silvopastoris em áreas situadas entre 400 e 1.500 metros de altitude, elaborado pela Tendências Consultoria Integrada. Eu acho que isso aqui o deputado Lucas Neves apresentou rapidamente no âmbito da nossa reunião ordinária da Assembleia Legislativa, e a gente quer trazer para a comissão apresentar aqui também. Coloco em discussão, em votação. Quem concorda permanece como está. Aprovado também o requerimento para a realização da apresentação dos estudos de atividades agro-silvopastoris em áreas situadas entre 400 e 1.500 metros de altitude. Agora, nós temos aqui uma atividade proposta pelo deputado
Foi tu que propôs, né? Não sei. Não sei qual é. A atividade agora foi, né? Foi, né? É isso, não está escrito aqui, mas é isso. A atividade aqui é isso, apresentada pelo deputado Carlos Humberto, com o requerimento de número 191 de 2025, com o objetivo de apresentar e prestar esclarecimentos detalhados sobre o trabalho de saneamento realizado pela EMASA, em especial acerca da evolução da eficiência do tratamento de esgoto no município de Balneário Camboriú. E nós temos aqui os convidados para compor a mesa, inclusive quero chamá-los aqui à mesa. O senhor Emerson Stein, da Secretaria de Meio Ambiente e do Verde, não virá. Juliana Pavan, prefeita de Balneário Camboriú, que hoje vai estar representada aqui pelo presidente do Instituto, pelo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú, Nelson Oliveira. E nós também temos aqui o convite à senhora Sheila Maria Meirelles, presidente do IMA, que também não vem. É isso. Nós temos o deputado Carlos Humberto, que vai coordenar o processo, e também o Auri Pavone, diretor-geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento EMASA de Balneário Camboriú. Está chegando. E o Carlos Humberto Silva, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Prefeitura de Balneário Camboriú. Então, é isso. Nós temos esse. Eu quero dizer rapidamente a quem nos acompanha que esse tema é um tema muito importante, muito caro para o deputado Carlos Humberto, dessa comissão, muito responsável, já fez um debate na gestão anterior, foi muito importante aquele debate, e ele vem trazendo aqui para a Assembleia Legislativa a importância da evolução do trabalho técnico, da qualidade naquele município, e quero dizer que a atuação dele na garantia da qualidade ambiental de Balneário Camboriú é muito importante nessa comissão, e a gente conseguiu efetivar essa reunião, então eu passo a palavra para o senhor, por favor. Senhor presidente, obrigado, deputado Marquito. Eu inicio só cumprimentando o vereador Marlon Borsato, presidente da Câmara de Vereadores do município de Camboriú, que se faz aqui presente. No momento, senhor presidente, a nossa reunião está um pouco prejudicada, porque a principal pessoa a participar da reunião, que é o presidente da companhia, e que vem fazendo um processo de reformulação do que lá ocorre, e que havia nos solicitado também em reunião aqui, por enquanto não chegou. Portanto, fica muito prejudicado. Ele tem que fazer a apresentação, mostrar os dados, o que evoluiu, se é que evoluiu, se é que mudou alguma coisa, se aquilo que nos foi passado na reunião passada pelo antigo presidente e técnicos da companhia era verdade, se era mentira. Lembro ao senhor que, por sua iniciativa, o senhor fez, no âmbito da nossa comissão, uma audiência pública no município de Balneário Camboriú, não para tratar deste assunto... De Balneário Camboriú. Não para tratar deste assunto em específico, mas para tratar da questão das águas do rio Camboriú, reservação de água para o futuro, e que, no meio da audiência pública, o assunto dominante acabou sendo esse, porque o município de Balneário Camboriú é o único município do estado, o único, que tem 100% de captação, de rede de captação do esgoto, né? O único município de Santa Catarina, com 100% de rede. Não existe nenhuma rua do município que não tenha rede de esgoto instalado, ligado à estação de tratamento de esgoto. E, na ocasião da audiência pública e depois da nossa reunião aqui no âmbito da nossa comissão, foi se descobrindo, foi se vendo, feita uma série de falhas, que a estação de tratamento não estava tratando o esgoto. Então, era algo terrível, porque você captava o esgoto, trazia até a estação de tratamento, e da estação de tratamento, sem tratamento, ele jogava direto na praia. Né? Não, porque nós não temos lá fossa e filtros, nós não temos nenhum tipo de tratamento, a não ser o tratamento da coleta e o tratamento oficial da nossa estação de tratamento. Portanto, foi um dos maiores crimes ambientais, acredito, da história de Santa Catarina. Está sendo investigado pelo Ministério Público, tem processo lá na Justiça. Isso é uma celeuma grande. Mas quem tem que nos apresentar
a evolução do trabalho, se aquilo que nos foi apresentado era verdade ou não, é o... Oh, chegou. Tome assento, senhor presidente. Esse é o senhor Auri Pavone, é o atual presidente da Companhia de Água e Esgoto do município de Balneário Camboriú. Se o senhor me permite, eu vou me repetir. O presidente não escutou o que eu disse anteriormente. O presidente, o presidente Marquito, da Comissão de Meio Ambiente, fez uma audiência pública no município de Balneário Camboriú, na sede da OAB, no ano de 2023, onde nós tratávamos da questão da água, abastecimento de água. A audiência pública foi para isso. Porém, no meio da audiência, muita gente começou a tratar, deputado Altair Silva, da questão do não tratamento do esgoto no município de Balneário Camboriú. Eu dizia, nós somos o único município do estado que tem praticamente 100% de coleta de esgoto, e naquela ocasião a companhia não tratava o esgoto como deveria, ou não tratava de jeito nenhum. Após aquela audiência pública, a prefeitura havia apresentado um plano para readequação da estação, foi dado um prazo normal, só que começaram a vir multas do Instituto do Meio Ambiente, denúncias e tudo mais, de que o tratamento ele não ocorria, e nós fizemos uma reunião aqui no âmbito desta comissão, com os antigos dirigentes da estação de tratamento, né? E eles falaram aqui de diversas obras que estavam fazendo, que a estação estava tratando o esgoto, não como deveria, mas tratava de alguma forma, e que era mentira que o esgoto era despejado nas águas do rio Camboriú e, consequentemente, na praia de Balneário Camboriú, da maneira que era noticiado à época, né? Então, mudou essa direção, e agora a gente chama a nova direção da companhia para que traga as informações, se aquelas informações eram verdadeiras, se não eram, como é que está acontecendo isso no município de Balneário Camboriú, se esse problema, que é um problema seríssimo para Santa Catarina, está caminhando para uma resolução, ou se já foi solucionado. Então, se o senhor me permite, eu vou passar a palavra ao presidente da companhia, o senhor engenheiro Auri Pavone. Só queria... Seja bem-vindo. A gente sabe que é comum o atraso, né, a problemática da chegada aqui com o trânsito, então sejam todos muito bem-vindos aqui na Comissão de Meio Ambiente. O deputado Carlos Humberto é autor desse pedido da reunião ampliada, e também o deputado Carlos Humberto muito interessado sobre essa pauta. Na ocasião, como ele falou, a gente fez uma audiência pública preocupado com o abastecimento de água. A audiência pública teve impactos positivos e reflexos, e melhorou, modernizou a captação de água para o município de Balneário, que é uma relação com o município de Camboriú. Então, e o tema quente foi a questão do tratamento de esgoto. Então, seja bem-vindo, mande um abraço para toda a equipe, e o senhor tem aí o tempo que lhe for necessário. Nós temos um limite prudencial aqui, que é até às 2h para o debate nessa comissão. Senhor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Carlos Humberto, meu amigo, conheço ele desde pequeno, pai dele, meu compadre, é padrinho da minha filha mais nova, então a gente tem uma relação de amizade aí de muitos anos. Então, em nome do deputado, quero cumprimentar todos e agradecer até pela oportunidade de estar aqui, que quando se fala em saneamento básico, se fala de saúde. E hoje o Brasil, na questão de saneamento básico, tem muito que andar. E Balneário Camboriú, por ser uma das principais cidades turísticas de Santa Catarina, essa questão, nos últimos anos, que a falta de balneabilidade, principalmente o que ocorreu com a nossa estação de tratamento de esgoto, manchou muito Balneário Camboriú e, por consequência, Santa Catarina, né? Ninguém, um estado que temos as valências que nós temos, é inadmissível que a gente não consiga tratar bem do nosso esgoto. Uma cidade que tem 98% de coleta de esgoto, não conseguir tratar direito o seu esgoto é realmente algo que preocupa a todos.
Bom, quando a gente assumiu, a prefeita Juliana e o vice Nilson nos convidaram para assumir a EMASA, a situação do final do ano realmente era uma situação complicada. A cidade, principalmente na Barra Sul e ali perto da estação de tratamento, tinha um mau cheiro horrível, a praia praticamente toda ela imprópria para banho, e aquilo assustava até a cidade. E até então, todo mundo discutia o porquê que Balneário Camboriú chegou no ponto que estava, porque teve épocas que o nosso tratamento ele foi excelência. Mas, enfim, senhores, quando nós assumimos em janeiro, teve aquela enchente em Balneário Camboriú que piorou um pouco a estação de tratamento. A nossa estação ela é de lodo de aeração prolongada, ou seja, a gente é um tratamento biológico, a gente depende das bactérias, são seres vivos que estão lá, e aquela enchente praticamente lavou a nossa lagoa de estação de tratamento. Mas, assim que nós tomamos pé da situação, o que ocorreu? A antiga administração, por falta de manutenção, lá a nossa lagoa foi feita nas antigas lagoas de tratamento que tinham, e embaixo, como tinha muita matéria orgânica, tinha gás. Então, foi feito um buraco, né? Foi colocado uma lona e tinha uns respiradores que retiravam os gases. E, por falta de manutenção, aquelas lonas, o gás de baixo se desprendeu e se perdeu a lagoa. Aí tentaram arrumar, num ano não deu, e em 24 eles conseguiram arrumar a lagoa. Só que não sei por que cargas d'água, o equipamento que oxigena a lagoa, ele é da marca Parkinson. Aí colocaram, ele tem umas membranas em cima, onde vai os sopradores de ar e sai o ar para oxigenar, e aquilo ele oxigena toda a lagoa. E eu não sei por que cargas d'água resolveram metade da lagoa colocar a membrana original e metade membranas que não eram originais. Funcionou durante 4, 5 meses, e aí a partir de julho já de 2004 começou a perder a eficiência. Também tínhamos um problema que em 2018 ficou pronto a nossa lagoa. Ela é composta por... nós temos uma estação primária, a gente recebe todo o esgoto tratado da cidade, vai até a lagoa, passa por esse sistema de oxigenação, ele vem pelos decantadores. Nós tínhamos 3 decantadores, onde separa o lodo morto do lodo vivo, que retorna para a lagoa, e o descarte ele é desinfectado e joga no rio. E um daqueles decantadores deu problema, colocaram em operação sem o licenciamento ambiental. Isso nos ocasionou uma multa de R$ 4.503.000. Ficou parado desde então, e ao invés deles arrumarem esse decantador, resolveram fazer o quarto, investiram R$ 4 milhões nesse quarto decantador, só que fizeram de maneira errada. Ele tinha um problema hidráulico, além de não funcionar direito, ele prejudicava o funcionamento dos outros 2 que funcionavam bem. Então, a gente detectou todo esse problema em questão aí de uns 60 dias, providenciamos a troca das membranas. Foi final de março, todas as membranas estavam da marca Parkinson, originais. Em abril, a gente conseguiu consertar o quarto decantador. A nossa eficiência, que estava em 36 em janeiro, passou para 90. Hoje nós estamos trabalhando com uma eficiência de 94, 95. E o terceiro decantador, que está parado desde 2020, que eu acho que ele trabalhou 2 anos, 2020, 2022, 2023, a gente agora licitou, já iniciou a obra, e até meados de janeiro deve ficar pronto. Então, nós vamos estar com 4 decantadores, nós vamos melhorar ainda mais a nossa eficiência. Então, hoje nós estamos com uma lagoa, com uma estação de tratamento praticamente sem cheiro nenhum. O mau cheiro que tanto incomodava a cidade e as pessoas, quem passava pela BR, quem ia lá no centro eventos, enfim, envergonhava aí quem estava em Balneário Camboriú. Hoje nós estamos aí com 94, 95% de eficiência. A nossa praia está 100% própria para banho.
Isso tudo foi fácil até de consertar. Afinal, é uma obra de engenharia. E hoje a gente tem tecnologia disponível, é só trabalhar de maneira séria, pegar bons profissionais e nem precisamos recorrer a profissionais de fora. Os próprios profissionais da EMASA e os que foram nomeados pela prefeita Juliana, a gente deu conta do recado. Mas isso, o que nos surpreendeu é que isso foi metade do problema, né? Hoje, Balneário Camboriú, infelizmente, vive de um problema crônico, né? Que nunca foi detectado. Eu sempre digo, o mau diagnóstico ou a vontade de não fazer um diagnóstico levou esses anos todos de prejuízo e nós vamos levar aí mais uns 18 meses para termos uma praia que vai orgulhar a Santa Catarina e principalmente todos que moram em Balneário Camboriú. Hoje, quando não chove ou chove pouco, nós temos uma eficiência nós vamos chegar em 97%, 98% com esse quarto decantador. Nosso problema é quando chove. Então, não sei porque os dados estavam à mão da antiga administração e eles não o fizeram. Para quem está aqui assistindo e nos ouvindo, tem uma ideia, hoje, por pessoa, se produz 150 litros de esgoto por dia. Balneário Camboriú tem 150 mil habitantes fixos. Se nós colocarmos que nós temos 20 mil flutuantes, nós vamos para 170 mil habitantes. A nossa lagoa deveria receber, Carlos, 25 milhões de litros de esgoto por dia. Nós recebemos, fora temporada, abaixo temporada, nós recebemos 34 milhões de litros de esgoto por dia, ou seja, nós recebemos em torno de 9 a 10 milhões de litros por dia, que é de infiltração na nossa rede antiga. Por que a nossa rede antiga? Nós fomos uma das primeiras cidades do estado que fomos contemplados lá em 82, 83. Ainda quem era governador do estado era o Amin, que fez pela Casan, o nosso prefeito era o Schutz. E na Brasil, onde é o nosso principal emissário de esgoto, o nosso tratamento de esgoto lá ele é feito por gravidade, está muito bem dimensionado, diga-se de passagem. Hoje nós trabalhamos com infiltração mesmo, nós trabalhamos na média, quando não chove, com 40% a nossa carga média de esgoto, ou seja, temos alguns gargalos em alguns pontos pontuais, mas o sistema como um todo ele é de 83, mas foi muito bem dimensionado. Só que o nosso principal emissário ele é na Brasil e ele é a cota mais baixa, e ele foi feito com tubos de concreto, que chamamos de manilha, então de metro em metro. A Brasil foi toda ela construída lado a lado. Nós temos ali na média de 4 a 5 metros de profundidade. Então, os senhores imaginam, até 10 anos atrás, Carlos, lembra que nós batíamos estaca com aqueles estaca de concreto. Aquilo era um mini terremoto. Casa a 2 quarteirões onde tinha obra, ela tremia toda. Então, essa tubulação, ela trabalhou toda. Hoje ela tem muita infiltração. Então, nós já estamos com um projeto, nós já vamos iniciar a obra. Nós vamos dar a ordem de serviço, a primeira concorrência venceu ontem, já tem firma vencedora. Assim que nós tivermos todas as condições, a gente devemos iniciar a obra na semana que vem, vamos paralisar na temporada, nós vamos combater isso. E outro problema é que, como o nosso sistema de esgoto ele foi feito bem antes do pluvial, e na área central não tinha pluvial, e não por maldade nenhuma, né, mas até por ignorância técnica, durante anos, onde não se tinha ligado a drenagem, se ligava a drenagem no pluvial. Então, quando chove, nem todo... como o pluvial ele tem uma quantidade bem maior e a tubulação de esgoto ela é uma tubulação menor, nem todo esgoto consegue chegar até a estação de tratamento. A nossa estação de tratamento ela tem uma limitação de chegada de efluentes até 800 litros por segundo. Isso dá em torno de 60 milhões de litros dia. Isso atende uma população de 400 mil habitantes. Hoje nós estamos recebendo diariamente, esse ano, na média de 41 milhões de litros dia, ou seja,
Nós estamos recebendo 34, que todo dia tem a infiltração. Quando chove, a gente recebe um pouco mais. Então, hoje nós temos uma cidade aí de 170 mil habitantes tratando esgoto, uma cidade de 300 mil habitantes. Ou seja, nós tratamos esgoto como se nós estivéssemos tratando de Camboriú. Isso vem ao longo desses últimos anos, se acentuou. Isso tem um custo para a EMASA em torno de 25 a 30 milhões por ano que se joga fora. Até porque se o esgoto ele vem só esgoto, ele é mais fácil de ser tratado do que quando ele vem com água. Então, esses diagnósticos eles nunca tinham sido feitos. Então, quando não chovia, se tinha vulnerabilidade. Quando chovia, durante esses anos todos, nós estávamos com vários pontos, e ainda poderemos estar nessa temporada. Mas a gente acredita que essa vai ser a última. Então, a gente fez todos esses diagnósticos nesses 6 meses. Outra questão, Carlos, importante que eu estava conversando contigo também, quando nós pegamos a nossa companhia de água e saneamento, ela estava tão abandonada que parece que estavam trabalhando para destruir a companhia. Nós não tínhamos obra nenhuma prevista obra de grande monta prevista para esse ano. Nós vamos, esse ano, nós já agora, nesse mês, nós estamos com superávit de quase 30 milhões de reais. A gente reviu vários contratos, várias despesas, e este ano a EMASA vai investir, vai ter condições. Talvez a gente não consiga fazer todas as obras, né? Porque no público, primeiro, a gente tem que fazer o superávit para depois orçar. Mas nós temos capacidade de hoje, se nós tivéssemos obra contratada fora orçamento de 50 milhões de reais, a EMASA teria condições, com dinheiro próprio, de fazer isso. Esse mau olhar para a companhia, ele traz outros prejuízos. Além de nós termos esse prejuízo incalculável que foi para o meio ambiente nesses anos, de praia poluída, enfim, o que a gente causou para a praia e o que ainda tem de depósito nos rios e na Praia Central, a EMASA fez um TAC com o Ministério Público e com o IMA de Santa Catarina para fazer um novo primário e uma nova estação de tratamento de esgoto. E por falta de não saber com números, não saber como está o sistema, quando tu não sabe, tu gasta de maneira errada e é onde não deve gastar. Nós pegamos, infelizmente ou felizmente, a obra já está em andamento, um primário, pasmem os senhores, por uma cidade de 600 mil habitantes. Balneário Camboriú nunca vai chegar a 600 mil habitantes, até por falta de espaço. Na temporada, nós temos pessoas que moram, que ficam em Balneário Camboriú, em torno de 350 mil pessoas. Isso são dados reais, pelo que se gasta de água, enfim. Vamos vai para 360, 350, mas não passa disso. Então, os senhores imaginam, nós estávamos gastando, investindo, por uma estação de tratamento para cuidar de 600 mil pessoas, se nós não estamos sabendo cuidar de 170, ou que seja 300 até a temporada. Então, isso tudo é recurso público que também é jogado fora. Mas isso tudo agora, nesses 8 meses, 9 de governo, né, a gente recuperou a empresa como um todo. Eu creio que talvez não, é a empresa de água e saneamento a mais enxuta de Santa Catarina. Hoje, a folha de pagamento da EMASA corresponde a 15,6% do orçamento. Então, isso contando com previdência, enfim, ela é uma empresa enxuta, é uma empresa rentável e é uma empresa que, quando a gente fala que nesse ano nós podemos investir em torno de 50 milhões de reais, se você coloca 8 anos na antiga administração, quanto se jogou de dinheiro fora. Hoje era para nós termos uma excelência em tratamento. Mas, enfim, isso já passou. Agora a gente tem que ir atrás do perdido. E, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer tudo este ano. Mas a prefeita, há uns 15 dias atrás, lançou um programa balneário de águas limpas, né? E nós vamos enfrentar esse problema. Agora, tu moras em Balneário, tu sabes que nós vamos ter que fazer obra em toda a Brasil,
né, na área central da cidade, é onde está o nosso maior problema. Então, nós vamos trabalhar agora até final de novembro, primeira semana de dezembro no máximo. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Ali nós vamos parar. Passou a temporada, a gente começa, porque nós entendemos e precisamos que até novembro do ano que vem a gente tenha toda essa obra na área central feita, e aí a nossa realidade vai ser muito diferente do que nós tivemos aí nos últimos anos. Senhor engenheiro Oli Pavone, o senhor tem aí o senhor, pena que o senhor chegou atrasado, a gente não consegue botar os dados aqui na televisão. O senhor tem um histórico aí dessa eficiência de tratamento de esgoto de Balneário Camboriú? Como é que foi o ano de 2024, 2023, 2022, 2021? Qual era a eficiência da estação? A mesma estação que hoje trata com 95. Qual era a eficiência? Isso são dados oficiais do IMA, tá? Em 23, balneabilidade, nós tínhamos 16% só ou seja, tivemos 84% dos pontos durante os anos impróprios. E em 24, 42, e esse ano nós estamos no mês 8 com 22. Devemos chegar no final do ano com, ou seja, 78% de eficiência. Devemos chegar no final do ano, isso é balneabilidade, tá? Isso é dado do IMA. Devemos chegar no final do ano com 85% a 90% de balneabilidade na praia central de Balneário Camboriú. Mas o senhor tem aí os dados da estação? Tenho. Quanto é que era a eficiência da estação em 24, 23, 22? Nós chegamos deputado, em janeiro de 24 a termos 0%, 1% de eficiência, ou seja, olha o crime ambiental que se cometeu. A cidade cheia de gente, o esgoto saía do vaso sanitário, enfim, de onde ocupa, diretamente ia para os canos, ia para a estação de tratamento, dava um passeio e voltava in natura para o rio. Então, isso leva 1% de eficiência, é praticamente zero. Ou seja, não ter eficiência nenhuma. O próprio oxigênio durante o transporte é que dava esse 1%, porque lá não se fazia nada. Então, o que se fez realmente é grave, né? Isso mancha o nome do Estado, mancha o nome da cidade de Balneário Camboriú, onde nós temos o metro quadrado mais caro do Brasil. Fazermos esse tipo de serviço, esse desserviço com a cidade, realmente é algo que a gente espera que nunca mais aconteça na história de Balneário Camboriú e nem de nenhum município de Santa Catarina. Se fosse por falta de recurso, se fosse por falta de tecnologia, ou seja, mas tudo isso tinha-se recurso à disposição, tinha-se tecnologia à disposição, não se teve vontade política de fazer. Infelizmente, foi isso que aconteceu. O senhor, e a EMASA, por conta disso, o contribuinte de Balneário Camboriú, que é proprietário da companhia, está preocupado porque ficou algumas multas aí para o contribuinte de Balneário Camboriú pagar, né? Boa pergunta, deputado. Quantas multas, ao longo do tempo, foram sendo dadas na companhia? Só na estação de tratamento de esgoto nós temos 22, 23 milhões de multa do IMA, só na estação de tratamento de esgoto. Quer dizer, e a maioria por insuficiência ou por falta de licenciamento ambiental. Realmente é algo que não dá para acreditar. Você trabalha numa autarquia, numa obra importante, você iniciar uma obra sem o devido licenciamento ambiental, sem as condições para iniciar a obra, né? O deputado Marquito me perguntava aqui, fora do microfone, o Ministério Público Ambiental, o senhor tem alguma informação se o Ministério Público, se os órgãos de controle, se existe alguma investigação do que ocorreu de maneira oficial, se existe algum processo judicial, se existe alguma denúncia, se as pessoas que deveriam, junto conosco aqui, né, porque nós estamos fazendo há 2 anos, eu e o deputado Marquito estamos atrás disso, os demais órgãos de fiscalização e controle de Santa Catarina têm tomado algum tipo de atitude para que essa conta ela não fique
para quem não tem nada a ver com isso e seja depositada naqueles que são os culpados pelo acontecido? Existia e existe, por consequência, um procedimento no Ministério Público lá do Meio Ambiente. Quem estava comandando era o Dr. Wagner, e ele até se pronunciou e estava na fase de investigação policial de todas essas questões, só que o promotor foi substituído quando estava na fase de... ele dizia que estava já indo para os finalmente, né? Aí ele foi substituído, agora, que faz uns 50, 60 dias que assumiu outro promotor. Eu não sei em que estágio está, mas, inclusive, no dia que nós assinamos a ordem, acho que foi assinado... a gente fez algum evento lá na ETE, a gente convidou o promotor e ele falou que ele estava com uma investigação e que os culpados seriam punidos e que realmente tinha culpados, mas isso, como está na fase de promotoria, estava na fase de inquérito policial também, a polícia científica estava, acho que é científica que tomou alguns depoimentos. Eu sei que ela tomou depoimento de alguns efetivos lá da companhia, mas eu praticamente não sei do resultado. Não, senhor presidente, na última reunião que nós aqui fizemos, ao final do ano de 2024, o então presidente da companhia, o senhor Alexandre, esteve aqui e nos trouxe alguns dados sobre a estação de tratamento, né? Ele disse que a estação ela tratava o esgoto com 50% de eficiência, 60%, alguma coisa desse tipo. Me lembro que o deputado Marquito inquiriu ele sobre qual era o mínimo aceitável. Acho que ele disse que o mínimo aceitável era 70%. 80%. 70%? Eu acho que ele falou 70%, está gravado aí. Ainda me lembro de uma discussão entre o deputado Marquito e ele que então não está tratando, porque se você não está conseguindo a eficiência mínima, que tipo de tratamento é esse? Né? Que tipo de tratamento é esse que não alcança a eficiência mínima, né? Então, para mim terminar a minha inquirição aí, no ano de 2024, 2023, teve algum período, pelos dados que o senhor tem aí, em que a estação de tratamento de esgoto alcançou, no mínimo, o mínimo desejado? Não, o médio nenhum. Nem 23, nem 24. Todos ficaram abaixo de 70%, bem abaixo. Então, em 2023, 2024, a companhia não tratou o esgoto? Não ficou dentro do mínimo. E nós temos uma planta eficiente, contanto deputado, que não precisou fazer milhões de investimento para que a gente rapidamente chegasse em 95%. Ou seja, quando eu falei, era só questão de querer, tecnicidade e vontade política de fazer. Eu creio que para nós chegarmos nesses 95%, nós não devemos ter investido 3 milhões de reais. Menos do que foi investido, entanto, no tanque que não deu certo. Exatamente. Nós não em recursos, nós não, fora a hora de trabalho, a hora técnica, mas de materiais, basicamente o que foi feito? Nós trocamos o lodo da lagoa, trocamos metade das membranas, que eu até, depois, se quiser, eu te passo o vídeo, tem umas fotos, se você pegava, metade dela é oxigenada, metade não tinha oxigenação nenhuma. E aí consertamos uma obra, assim que nós detectamos, numa obra cara, a gente deve ter investido aqui uns 200, 300 mil reais para consertar o hidráulico do terceiro decantador, que estava do quarto decantador, perdão, que estava comprometendo o funcionamento dos outros dois. Então, e aí a gente fez mais alguns ajustes técnicos lá e nós estamos hoje com 94%, 95% de eficiência. Eu vou fazer uma pergunta difícil, né? Porque isso o senhor responde se eu achar que deve, mas
O senhor desconfia por que não fizeram? Isso era tão simples. Isso era uma coisa tão simples. Né? Olha, duas ou 3 obras aí. Eu sou de bem... fácil solução, pelo que o senhor nos disse, de baixíssimo custo. Tanto é, deputado, que existia na EMASA a contratação de um estudo, acho que se não me engano, da FIP, de fazer sei lá, como é que eu vou dizer? Para privatizar a EMASA. Então, só que tudo bem, eu acho que cada gestor tem o direito de propor o que ele quiser. Mas eu digo por mim, se eu tenho um bem que eu quero vender, eu tenho que preparar ele para vender. Se eu tenho um bem e eu desgasto ele para vender, ou eu sou louco ou eu sou burro, né? E ali não tinha nenhum louco e nenhum burro. Então, se você tem algo que vale bastante e que você contrata um estudo para fazer de uma possível privatização, sei lá, algo ou uma parceria, e aquilo deprecia de maneira assim bastante comprovada, até para que, deputado, tenhas uma ideia, este ano, além de nós cortarmos, fazer cortes em várias despesas, que melhorou o desempenho da companhia, nós estamos com superávit, tirando que a gente teve um reajuste de tarifa, e tirando o acréscimo da taxa Selic, a gente começou esse trabalho em março, nós estamos já com 9% de aumento de arrecadação. Então, realmente, a má gestão é óbvia, né? Então, agora, tu paga um estudo de fazer um estudo de uma possível privatização, sei lá, parceria, o que é. E aí tu vê que a empresa é desleixada na cobrança, é desleixada nos gastos e é desleixada no fim dela, que é tratar bem água e esgoto, né? Até porque, quando nós pegamos, falar em água, nós estávamos numa iminência de uma crise hídrica. Ou seja, nós pegamos na temporada de 23, 24, a EMASA, na sua capacidade de produção, trabalhou janeiro na sua capacidade máxima. E aí nós projetávamos para 25, 10% de aumento, né? E teve 23, teve 22, 23 e 24. Então, veio um aumento de consumo de água de 10%, chegou-se no limite e não tinha previsão de aumentar a captação e o tratamento de 1 litro de água. Ou seja, então, quando tu pega a água, quando a companhia no risco com uma crise hídrica, tu pega o esgoto naquele sentido, uma companhia que é altamente viável, uma companhia que se autossustenta, algo... eu acho que só cego para não ver que realmente a intenção era privatizar, mas, tu quer privatizar. Quem perde com isso se tu privatiza uma empresa com uma eficiência maior, com custo menor, enfim, com todos os índices melhores? É melhor privatizar sim ou ela lá embaixo? A população ganha mais, nós que somos donos, nós ganhamos mais com uma empresa no alto ou com uma empresa na baixa? Então, isso foi o grande prejuízo que a cidade teve. Isso é notório. Isso os números mostram. Não estou aqui... Não precisa ser verdade. É só pegar e analisar os dados e os números da EMASA e ver o que foi feito nos últimos anos em desfavor da EMASA. Parece que quem estava lá ganhava para trabalhar contra a empresa. Senhor Ori, a gente agradece muito a sua manifestação, sua vinda até aqui, diante de toda a dificuldade, mas para nós é bem elucidativo a sua fala e para nós também fecha um ciclo aqui da comissão, preocupada com
com esse tema do tratamento de água e principalmente do tratamento de esgotamento sanitário da cidade de Balneário Camboriú. E é bem importante, assim, eu acho que aqui é uma reunião oficial, é uma reunião ampliada, a gente vai ter o relatório dessa reunião com as falas todas, a gente encaminha para os órgãos que tiverem interesse, ao próprio Ministério Público que está interessado no tema, vamos fazer desse nosso processo também um documento final, e aí, pela liderança do deputado Carlos Humberto, a gente pretende encaminhar esse documento para a Prefeitura, para a EMASA e também para o Ministério Público. Eu pergunto ainda se o senhor Nelson quer se manifestar como secretário de Meio Ambiente. Sim, gostaria, presidente. Por favor. Presidente deputado Carlos Humberto, em seus nomes, cumprimento a todos os deputados que nos acompanham, a todos que nos assistem. E sabemos, né? Eu sou, em nome da prefeita Juliana, também agradecemos o trabalho do deputado Carlos Humberto e presidente Marquito. Nós falamos aqui do maior patrimônio natural turístico do estado de Santa Catarina, a Praia Central de Balneário Camboriú, uma das mais visualizadas do país, né? Então, realmente, 2023, em janeiro, eu chamei o deputado Carlos Humberto para apresentar o relatório do que estava acontecendo. Eu assumi a gerência do IMA na regional de Itajaí, e eram muito preocupantes. E ali as entidades começaram a fazer um movimento para falar do que estava acontecendo, porque realmente a nossa praia foi muito prejudicada e os números, né, os índices de balneabilidade que nos demonstravam pelo IMA eram absurdos. E aí, considerando também já dar os parabéns ao gestor Auri Pavone, engenheiro, e, sobretudo, à prefeita, e, acima de tudo, decidiram fazer gestão, porque o que faltava era gestão, era abandono. Os técnicos do IMA, principalmente o Wagner, que ia até a estação de tratamento, ele se reportava e falava: Nelson, não tem ninguém lá. Eu entro, saio e não tem ninguém lá. E depois a gente foi, logo que o secretário Auri, presidente da EMASA, a gente já começou a fazer reuniões. Nós temos as reuniões da EMASA, a qual a Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú participa. E, nas primeiras semanas, presidente, nós já fizemos um movimento pela Secretaria do Meio Ambiente, que foi um movimento das duas secretarias de Meio Ambiente, de Camboriú e Balneário Camboriú, para fazer uma limpeza do rio. E lá nós decidimos também de lançar um sensoriamento inovador para limpar o rio Camboriú. Então, nós estamos convergindo, a EMASA fazendo o trabalho dela, a Secretaria do Meio Ambiente, a pedido e determinação da prefeita Juliana Pavan e Nilson Probst, para que a gente limpe o rio Camboriú, porque ele realmente polui uma das melhores praias do estado de Santa Catarina, e nós temos um compromisso muito grande. Eu acredito que esse trabalho de vocês ele vai elucidar e vai responsabilizar quem quer que tenha responsabilidade nesse sentido. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e estamos à disposição. Senhor presidente, antes que o senhor encerre, eu gostaria de apresentar um requerimento verbal, se eu pudesse botar em votação, de um pedido de informação ao Ministério Público, que ele informasse a nossa comissão em que pé que está essa questão da investigação do ocorrido em Balneário Camboriú, se já tem previsão de oferecimento ou não de denúncia. Então, eu acho que seria salutar, se eu puder botar isso em votação, eu agradeço. Com certeza. Coloco em votação o requerimento verbal, deputado Carlos Humberto, com o pedido de informação ao Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Quem concorda permanece como está, aprovado. Temos o requerimento verbal aprovado. Depois a sua equipe encaminha para a gente o escrito, por favor. Quero aqui agradecer. Por favor. Deputado, já que estamos aqui na Comissão de Meio Ambiente, e o deputado também é um apaixonado por Balneário Camboriú, como nós todos, eu não sei se eu já te comuniquei, mas se eu não te comuniquei, eu queria dizer que Balneário Camboriú, nós vamos dar aí uma ótima notícia. Nós devemos ser a primeira cidade de Santa Catarina, nós queremos dar um passo a mais. Nós vamos começar a tratar a água da chuva. No dia 13 agora, a gente deve receber uns engenheiros alemães. Nós vamos usar a tecnologia HydroShark,
hoje é a mais reconhecida mundialmente, e a gente quer começar a tratar os microplásticos que eles já entraram na cadeia alimentar, e o mundo todo hoje se preocupa com isso. Então, Balneário Camboriú deve ser a primeira cidade brasileira que também, além de nós melhorarmos toda essa questão de saneamento básico, a administração, Juliana Pavan e o Nilson, estão muito preocupados com essa questão, então nós devemos ser a primeira cidade brasileira que vai tratar a água da chuva. E não tenham dúvida, dentro de 3, 4, 5 anos, isso vai ser obrigação em todas as cidades brasileiras. Hoje na Europa já se usa muito isso, e nós vamos iniciar por Balneário Camboriú. Então nós temos aí grandes avanços na questão de tratamento de todos os efluentes. Muito bom ter boas notícias aqui também. E tem tratar em água, né? Assim que o Pavan e a Juliana assumiram, a gente fez um consórcio entre Camboriú e Balneário Camboriú, e já recebemos do PAC, a fundo perdido, 73 milhões para o parque inundável. Também, hoje, quando a gente lê, a gente vê São Paulo com uma crise hídrica enorme. Balneário Camboriú e Camboriú, já que vocês foram tratar de água, nós nos tratamos do Rio Camboriú, e o Rio Camboriú está no limite de produção de água. Então, também é uma realidade, dentro de 2, 3 anos, a gente vai ter uma segurança hídrica aí para as próximas gerações, para Balneário Camboriú e Camboriú. Então, na questão de saneamento básico, creio que a realidade de Camboriú é muito diferente do que nós vivimos há 2, 3 anos atrás. Hoje a gente enxerga um horizonte bem tranquilo, bem seguro, com muito cuidado com o meio ambiente, que é o nosso maior patrimônio. Muito bom. Muito bom poder, nós aqui enquanto comissão, e fechando, completando esse ciclo, eu acho que a participação é efetiva. Esse debate que a gente realizou, a audiência pública sobre a questão da captação de água, lá há 2 anos e meio atrás, já era com uma preocupação muito grande, né? E essa parceria entre o município de Camboriú com o Balneário Camboriú é fundamental para esse tema, e já ali se anunciava a necessidade do parque alagável para garantir o abastecimento de água. Também tem todo um debate lá do pessoal das bacias hidrográficas, né? Então, o comitê de bacias ele é muito importante, ele aponta, né, essas soluções, a preocupação também com a contaminação da água por conta da cadeia produtiva lá da risicultura da região. Então, eu acredito que vocês estão no caminho certo de buscar essa alternativa da busca pela água da chuva e o tratamento, e ser o município de ponta. Vocês também tratam de fazer o parque alagável para abastecimento de água. Então, tem o apoio dessa comissão. A gente fica muito feliz em ouvir, porque, de alguma forma, também tem o nosso trabalho aqui, né, deputado Carlos Humberto? E eu quero agradecer muito a minha secretaria, quero parabenizar a secretaria, junto com a prefeita, pela iniciativa de estar constituindo a Escola do Mar e do Rio. Eu sei dessa iniciativa da prefeita, quero parabenizar, deputado Carlos Humberto, me coloca assim à disposição. Nós aprovamos aqui nessa casa a lei que instituiu a cultura oceânica em Santa Catarina. Então, é muito interessante ter uma rede de escolas do mar no estado. Faremos um encontro no final de outubro em Bombinhas. Então, eu quero parabenizar, quero que contem comigo também para essa iniciativa, é uma ação muito importante. E legal que colocaram a Escola do Mar e do Rio, né? Então, e por esse carinho do rio como um sujeito, né? Olhar para o Rio Camboriú como um sujeito que precisa respirar de novo, um sujeito que precisa ter vida, né? Que as pessoas tenham uma relação direta com ela. Então, parabenizar por essa iniciativa. A Prefeitura de Balneário Camboriú, a prefeita, a secretaria, a IMASA estão de parabéns. E eu agradeço a presença de todos. E o senhor quer fazer a última manifestação? Nós temos 2 minutinhos. Não, senhor presidente, eu já estou satisfeito com a explicação que foi feita pelo senhor engenheiro Auri Pavone. Eu, naquela ocasião, tive uma discussão muito acalorada com então o presidente da EMASA, porque não gostei das respostas dadas com ele, e me sinto satisfeito com a resposta dada hoje, de que as soluções dadas eram soluções simples, e não aquilo que nos foi passado aqui naquela reunião, na minha percepção, um tanto quanto fantasiosa, querendo esconder a verdade, o que é muito ruim, porque no momento que se escondia a verdade, não se trabalhava para solucionar o problema. Então,
a comunidade de Balneário Camboriú tem que ficar muito atenta a isso, porque o presidente da companhia disse aqui agora, um investimento de 3 milhões de reais, em 30, 60, 90 dias, a estação passou de 0 de tratamento, ou de 30%, para 95% de eficiência. Entende? Então, isso só mostra, na opinião deste parlamentar, de que a coisa não era feita de caso pensado ou por preguiça. Preguiça. Preguiça de querer resolver o problema, porque se era dessa maneira simples, e a solução era técnica e visível para quem estivesse dentro da companhia, não foi feito por mero descaso. Descaso com o Balneário Camboriú, descaso com Santa Catarina, com a nossa comunidade, com a nossa população, que sofreu, né, durante duas temporadas seguidas, com uma praia suja, imprópria para o banho, e o que foi feito e o que teve de notícia negativa para com a nossa cidade é uma mancha que vai se demorar muito para que se limpe, né? Infelizmente, isso aconteceu, mas, felizmente, o atual governo da prefeita Juliana em Balneário Camboriú resolveu atacar o problema de frente e a coisa hoje está solucionada. Eu aproveito para parabenizar os gestores e a prefeita. Muito obrigado, deputado Carlos Humberto. Eu dou, então, por encerrada a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado.